Olá, meu nome é Ana Clara e eu vou apresentar o seminário de pesquisa sobre o artigo Desenvolvimento Motor de Crianças Obesas, dos autores Lisiane Poeta, Maria Duarte, Isabela Juliano, José da Silva, Ana dos Santos e Francisco Neto, publicado na Revista Brasileira de Ciência e Movimento no ano de 2011. O artigo, ele parte do aumento na incidência de sobrepeso infantil em diversos países, mas em especial no Brasil e na cidade de Florianópolis, onde o estudo é realizado. E ele nos apresenta a informação de que, em avaliação realizada por um pesquisador, cerca de 20% das quase 2.300 crianças avaliadas estavam com sobrepeso. A obesidade infantil é fator de risco para diversas doenças e tem cada vez mais se mostrado associada com pior qualidade de vida e atraso nas habilidades motoras. Além disso, a prática cotidiana de exercícios físicos pode apresentar efeitos benéficos na prevenção e tratamento de vários fatores, como hipertensão, resistência à insulina, diabetes e obesidade. Por outro lado, baixa atividade física pode levar a um menor desempenho motor e físico. Com isso, o artigo tem como objetivo avaliar o desenvolvimento motor de crianças obesas, levando em conta a importância das habilidades motoras para uma vida ativa e saudável. O estudo teve 64 crianças como amostra total e elas foram divididas em grupo estudo e grupo controle. O grupo estudo foi formado por 32 crianças com idade entre 6 e 10 anos e com IMC maior ou igual ao percentil 95, de acordo com o Centro Nacional de Estatísticas em Saúde dos Estados Unidos. Já o grupo controle foi composto por 32 crianças eutróficas ou com IMC menor que o percentil 85, também de acordo com o NCHS. Além disso, foram retirados do estudo crianças com relatos de dificuldade de aprendizagem, déficit de atenção, TDAH e etc. Foi calculado IMC pela fórmula massa corporal dividida pela estatura elevado ao quadrado e para avaliação do desenvolvimento motor, utilizada a escala de desenvolvimento motor, utilizada com base na sequência do desenvolvimento motor de crianças de 2 a 11 anos e elaborada a partir de outros testes motores. A escala compreende um grupo de testes diversificados e com dificuldade graduada. Cada prova possui grau distinto de dificuldade e é apresentada em ordem progressiva. Então, a criança executa a tarefa de sua idade cronológica e segue até a que não obtiver mais sucesso, chegando em sua idade motora. Os resultados da avaliação possibilitam classificar o desenvolvimento motor em níveis. Quando falamos em resultados, a tabela 1 compara os dados antropométricos dos dois grupos e a tabela 2 compara os valores médios do desenvolvimento motor. É possível observar que a diferença entre idade cronológica e motora geral foi de 1,66 meses a mais para o grupo controle e de menos 10,47 meses para o grupo estudo. Mesmo com essa diferença, o resultado geral dos dois grupos foi normal médio, de acordo com a escala do desenvolvimento motor, ou EDM. Apesar disso, 3 dos principais 6 aspectos avaliados nas crianças obesas receberam um resultado normal baixo, enquanto todos os do outro grupo, o grupo eutrófico, tiveram como média o normal médio. Já na tabela 3, a gente pode ver os resultados referentes à classificação do desenvolvimento motor de acordo com a EDM. Como falado anteriormente, a maioria do grupo estudo ficou dentro da normalidade, entre normal médio e normal baixo, mas 3 crianças ficaram no inferior. Já no grupo controle, todas as crianças apresentaram um nível satisfatório, com apenas uma criança em normal baixo e nenhuma em inferior, além das 4 em normal alto e das 2 em superior. O estudo ele encontrou diferenças significativas entre os grupos na motricidade global, no equilíbrio e no esquema corporal. Falando do primeiro tópico, os autores acreditam que o atraso pode estar relacionado às dificuldades das crianças em correr e saltar, como observado no estudo de Berlez e outros autores, denominado Desempenho Motor de Crianças Obesas, uma investigação do processo e produto de habilidades motoras fundamentais. E que a falta de equilíbrio pode explicar o maior risco de quedas durante atividades diárias,
e a fratura de ossos na queda devido ao peso corporal. Já falando de esquema corporal, a dificuldade ela pode ter origem em problemas como imagem corporal e com a autopercepção, pois esse teste se define como a organização das sensações relativas ao próprio corpo. Apesar de não terem sido encontradas diferenças significantes entre os grupos na motricidade fina, organização espacial e temporal, o grupo de estudo apresentou resultados inferiores nessas habilidades. De acordo com alguns autores, crianças obesas apresentam mais dificuldade na habilidade motora fina, e a teoria para isso é que o resultado pode ser devido a problemas com equilíbrio postural, que também foi detectado no artigo. Já em relação à organização espacial, o estudo acredita que a dificuldade maior nesse teste foi devido à necessidade de utilizar a direita e esquerda, e que isso não está relacionado à obesidade. Já na questão temporal, acredita-se que possa vir da menor participação dessas crianças em atividades rítmicas, como dança, brinquedos cantados e algumas coisas nesse sentido. Falando sobre atividades de alta intensidade versus atividades de baixa intensidade, os resultados encontrados nos testes sugerem que crianças com sobrepeso realizam menos atividade física e, assim, elas reduzem as oportunidades para praticar e desenvolver proficiência nos movimentos fundamentais. E que isso pode estar relacionado à não participação ativa dessas crianças em atividades escolares. Apesar da recomendação para que crianças e adolescentes participem de ao menos 60 minutos de atividade física de intensidade moderada a intensa por dia, os estudos mostram que eles estão gastando esse tempo com atividades de baixa intensidade e que isso pode se dar ao fato de que crianças obesas gastam 2 vezes mais energia por minuto de atividade física, o que requer um maior esforço por parte delas e, consequentemente, faz com que elas permaneçam por mais tempo em atividades sedentárias. Como explica Braco, Ferreira, Morcilio, Colugnati e Genovese no artigo denominado Gasto Energético entre Crianças de Escola Pública Obesas e Não Obesas. Também foi publicado na Revista Brasileira de Ciência e Movimento Humano em 2002. O artigo ele considera proficiência motora um fator determinante para a atividade física e considera também que estratégias devem ser utilizadas para ajudar a promoção dessas atividades e que o ambiente escolar é um dos melhores meios para fazer isso. Em relação à conclusão, o estudo ele conclui que as crianças obesas da amostra, elas apresentam resultados inferiores ao grupo controle em todas as áreas, principalmente nas 3 primeiras citadas, mas que isso não é... Mas que esse resultado não é tão drástico quanto eles esperavam no início do artigo. Eles também consideram que o resultado sugere que o desenvolvimento motor ele deve ser considerado no planejamento do tratamento de obesidade infantil. Também reconhece que os resultados devem ser observados com cautela, visto que o estudo não foi realizado com parcela representativa da população e que não foram considerados fatores externos que contribuem para o desenvolvimento motor, seja a prática de atividade física ou a não prática de atividade física. Além disso, eu acho importante ressaltar que, apesar de um bom ponto de partida no assunto, o artigo ele possui pontos a serem questionados. Para mim, o principal deles é tratar a proficiência motora como um determinante para a prática de atividade física e não a atividade física como um meio para a proficiência motora, além de tratar com naturalidade a ausência de crianças obesas das práticas escolares, chegando a citar que sem os movimentos fundamentais essas crianças teriam menos chances de participação em atividades motoras escolares. Eu considero que seja importante sim a gente questionar o aumento das taxas de obesidade no Brasil e as suas causas, mas que a gente não pode descartar nosso papel como futuros educadores físicos em contribuir para o desenvolvimento motor de todos os nossos alunos e incluir todos eles em nossas aulas. E como a gente estava falando em aula sobre o modelo de nível,
importante a gente saber, né, que as restrições da tarefa e do ambiente podem ser manipuladas pelo professor para melhor desenvolvimento do indivíduo, e eu acho que isso tem tudo a ver com o assunto. Enfim, nesse slide aqui tem as referências do artigo. E é isso, muito obrigada pela atenção e por ouvirem até aqui.